Programa Casa Luxo, um oferecimento Bela Casa, onde a arte encontra a arquitetura, e La Rioja Incorporation. Estamos hoje na cidade de Araçoiaba da Serra, em um condomínio residencial fechado, e vamos mostrar uma casa belíssima para vocês, que foi projetada pelo escritório F-Polis. Vamos lá conhecer? E para explicar esse projeto para você, o nosso convidado de hoje é o responsável por tudo isso que nós estamos vendo, que é o arquiteto Fernando Polis. Fernando, obrigada. Eu que agradeço. E Fernando, antes de a gente mostrar ambiente por ambiente, eu queria que você explicasse um pouquinho qual foi a fase que os clientes procuraram, o que eles te pediram, qual foi a primeira coisa que eles falaram? Fernando, gostaria de fazer tal coisa. Os clientes, eles vieram com vários pedidos, né? E assim, o principal deles foi exatamente, acho que uma casa muito moderna, uma casa que tivesse recursos tecnológicos e visuais, e foi isso que a gente tentou compor dentro da nossa arquitetura. Então, o primeiro pedido foi uma casa moderna, eles te deram uma ideia provavelmente de metragem, do que eles queriam dentro desse projeto. E uma coisa, Fernando, antes da gente entrar na casa, que me chama a atenção, eu conheço alguns projetos do Fernando, várias pessoas conhecem, e você fugiu um pouco do seu estilo nessa residência. Você tem curvas que normalmente a gente não vê no seu projeto. Isso também foi um pedido do cliente ou você tentou, né, resolver ou tentou fazer alguma coisa diferente, proposital aqui? Na verdade foi um pedido do cliente, mas é algo que a gente, quando vem um pedido diferente daquilo que a gente está acostumado até a fazer, é sempre interessante, porque você sai um pouco daquele padrão de trabalho. Então, foi realmente uma solicitação do cliente, ele queria curvas, ele solicitou, dá para a gente perceber no próprio desenho da piscina, da fachada, das lajes, né, a laje do térreo, a laje da garagem, que são curvas, e que, na verdade, a gente aproveitou esse pedido para fazer algo que fosse um pouco diferente aí do que a gente normalmente faz. Então, entrando na casa, a gente tem uma casa integrada, você consegue ver praticamente todos os ambientes da sala. O que você tem, então, no hall de entrada? Pelo menos a impressão que eu tive, quem está olhando, né, as imagens da casa, é uma casa totalmente branca. Sim, ela na verdade, a gente queria trabalhar, quando a pessoa entrasse na casa, o principal, eu acredito que é por estar nesse terreno, nessa localização, é enxergar o visual do bosque no fundo. Então, essa foi a premissa principal do projeto, no que se refere ao partido, né? Quer dizer, o que a gente, o visual que a gente queria criar é exatamente esse, de você entrar na casa, enxergar a área dos fundos, né, no caso a piscina, e na sequência disso ter esse bosque maravilhoso que tem aqui atrás. É lógico que tem a parte interna da casa, quer dizer, você vai enxergar fora, mas dentro daquele cômodo a gente usou o pedido do cliente também, que é a história de ser todo branco, que você acabou de comentar, e exatamente criando um contraste com o verde do fundo. Então você tem toda essa atmosfera branca, clara, fria de uma certa maneira, e isso na sequência você já tem um verde que acaba quebrando toda esta rigidez, vamos dizer assim, essa frieza mesmo que o espaço acaba criando, olhando somente aquele cômodo. Então o legal é você conseguir dentro da própria arquitetura trazer o que está fora para dentro, usar o recurso da área externa internamente. E foi para isso que a gente, usando o pedido do cliente de querer tudo branco, vocês vão visualizar na casa que os móveis são brancos, os pisos, as paredes. Aí a gente tem alguns elementos de destaque, às vezes um quadro, às vezes uma peça de uma cor,
mas a base dela é quase 100% branca. Como nós já falamos, Fernando, você explicou bem essa questão do branco, interagindo, né, integrando com o bosque. Uma coisa que chama muita atenção é a porta de entrada. Ela é imponente e é de madeira. Que material que foi utilizado ali? A porta de entrada ela é feita numa estrutura em alumínio e ela tem o lado interno dela em espelho e o lado externo dela em vidro, é um vidro leitoso branco. Então, exatamente também fazendo esse link com toda a situação da cor branca, e a porta também, do lado de fora, é nessa mesma cor. A ideia foi exatamente essa, quer dizer, a gente quer chocar, no caso da fachada, pelo excesso do branco. A ideia que esse choque, né, essa claridade que vem da cor branca, ela também cria Você quebra, na verdade, até uma tradição, porque com certeza várias pessoas falam, poxa, tá faltando uma pedrinha, ou será que não... Mas essa era a intenção de vocês, né? Na verdade, é a intenção tanto da nós, dos arquitetos, como também do cliente. Então, foi realmente um casamento de ideias aí para a gente poder ter esse resultado. E no caso do jardim, quer dizer, como a gente tem essa situação nos fundos, do verde e do branco, na fachada a gente tem a mesma. Então é quase que uma simetria entre o fundo. Se vocês repararem, realmente você vai ver que o fundo e a frente são bem simétricos, né? Você tem uma casa, se você cortar ela no meio, você quase que reparte em duas partes iguais, né? Diferente, lógico que tem cômodos diferentes, mas o volume dela, a parte externa, a volumetria... São praticamente iguais. São praticamente simétricos. Fernando, a hora que a gente entra na casa, a gente tem pisos brancos. Que piso você utilizou ali? Então, basicamente, todo o nível térreo da casa é em pedra, né? No caso, a sala, os ambientes de estar, jantar, mesmo a área externa, são em mármore branco. E no caso, externamente, a gente usou o escovado e internamente o polido. É a mesma pedra? A mesma pedra, porém com superfícies, texturas diferentes. Isso é até legal a gente chamar atenção para o pessoal de casa, porque dificilmente a pessoa dá uma continuidade. Aqui você deu uma continuidade e ainda as pessoas têm uma certa resistência em colocar pedra externamente, principalmente o mármore branco. Você vê algum problema? Ou foi um casamento também de ideias do cliente e era a única alternativa dentro daquilo? Na verdade, tudo que é claro, ele vai exigir um trabalho de manutenção, de limpeza, né? Não só um mármore branco, um piso branco. Tudo que é claro, ele tem esse ônus, né? Porém, tem um bônus da estética. Então, se você consegue trabalhar isso, se você consegue prever já, quer dizer, não existe milagre. Quer dizer, falar que não vai existir um trabalho de limpeza um pouco maior, ou uma manutenção anual, bianual. Mas o que eu acho que é mais, é realmente você alinhar, porque às vezes o que o cliente quer é isso. Então, o problema, na verdade, é se a gente não tivesse previsto que seria necessário limpar e fazer esse tipo de coisa. Como isso foi conversado e foi dito, quer dizer, hoje, para o cliente é muito mais interessante ter um ambiente bacana, legal, do jeito que ele queria, e ter aí um trabalho que faça essa limpeza, no caso, essa manutenção, mas poder garantir que ele tem esse resultado aí que satisfaz ele. E no próximo bloco nós vamos mostrar mais ambientes dessa casa maravilhosa, que foi projeto do escritório F-Polis. Referência no lançamento de tendências, a Bela Casa é uma boutique de revestimentos que dá margem à sua criatividade através de peças que vão do clássico ao contemporâneo. Um espaço inovador que alcança os projetos mais modernos
combinando tons, texturas e relevos de peças exclusivas, que conferem personalidade e agregam um conceito diferenciado aos ambientes. Bela Casa, uma vitrine inspiradora de revestimentos, onde a arte encontra a arquitetura. Avenida Antônio Carlos Comitre 396. Para nós da La Rioja, há somente uma regra: trabalhar. Trabalhar sempre, trabalhar com vontade, com dedicação, com seriedade e credibilidade. E o mais importante, pensando em você, do pedreiro ao diretor, do engenheiro ao encanador, trabalhamos pensando no seu conforto, na tranquilidade e no bem-estar da sua família. É para você ter o lar dos seus sonhos que trabalhamos. Afinal, nosso negócio é esse: ver você feliz. Aqui com o Fernando Polis, e o Fernando vai continuar a contar pra gente um pouquinho da história dessa residência, como foi o passo a passo, lembrando que ele participou de todas as etapas dessa residência, desde o projeto até a parte de interiores, desenho de imóveis, iluminação, enfim, tudo, né, Fernando? Você participou aqui. Sim. E sobre a sala, né? A gente entra na casa, tem um hall de entrada. É difícil você fazer, às vezes, um layout num hall que é integrado. Como que foi essa questão do projeto, hall de entrada e sala, já na hora que você abre a porta? Na verdade, trata-se de um cômodo só, né? A gente não chegou a definir tão precisamente o que seria o hall e o que seria as salas, né? Então, o layout estava meio que, logicamente, quando a gente projeta, a gente já imagina, mas ele ficou... até entrar na fase de interiores, onde a gente passou a escolher os móveis, ele ficou em aberto. E aí a gente optou partindo exatamente desse pressuposto da integração, em criar simplesmente uma mesa central, onde a luminária principal ficaria logo acima, e o resto do cômodo ficaria bem livre. Então a gente trabalhou com um sofá bem grande. Ele é um sofá que ele tem um formato contínuo, né? Ele cria como se fosse um S, perdão. Você fugiu ali, né, do tradicional, e ao mesmo tempo você tem uma sala e duas ao mesmo tempo, né? Exatamente. A intenção foi essa, quer dizer, não ficar preso no que seria uma sala de estar convencional. Então a ideia foi até de um lounge, quer dizer, alguma coisa que pudesse criar dois ambientes em um, né? E aí o próprio sofá, ele, pelo desenho dele, como eu falei em S, acabou criando esses dois espaços que, na verdade, fazem parte do mesmo conjunto com a sala de jantar também. Juntamente desse espaço, Fernando, a gente tem uma área embaixo da escada que está bem diferente do que a gente vê ali. Vocês têm um acolchoado. O que foi a ideia? Mudou-se de ideia ao longo do projeto? Ela pode ser alterada? O que é aquela área? Na verdade, essa foi a última das definições, eu acredito, porque inicialmente esse espaço seria um jardim seco, né, com algumas vegetações, e que após quase que a obra está finalizada, a gente acabou fazendo uma adaptação e criando um espaço para os filhos brincarem, né, no caso a filha e crianças, amiguinhos. Então esse espaço a gente criou quase que um tatame, né, e acolchoado. Então, de um espaço que inicialmente não teria uma utilidade real, quer dizer, um jardim, um espaço que você vai decorativo, habitar, né? seria exatamente mais paisagístico do que habitado, passou a ter realmente uma função aí, que eu acho que é bastante importante, porque eles têm pequeno e ele precisa de algum espaço. E todo acolchoado, quer dizer, é bem seguro de você tá brincando ali. E isso é reversível? Quero tirar amanhã, voltar a ter o jardim, eu só tiro esse acolchoado, isso é possível? A ideia é exatamente essa, que fosse algo reversível para voltar à ideia original, que foi, vamos dizer assim, adiada devido ao fato da criança, quer dizer, a pedrinha, um jardim, quer dizer, dentro da casa, isso poderia criar alguns incômodos, não só de sujeira, mas até em relação à segurança, né? Então a gente acabou, vamos dizer assim, mudando de provisoriamente. planos, adiando, na verdade, a ideia do jardim, mas nesse tempo não criar algo que tivesse uma cara improvisada. Então a ideia foi não deixar que
que essa alteração comprometesse o resultado nesse ambiente que talvez seja o mais importante da casa. E sobre a sala de jantar? Nós temos ali, já falamos da sala de estar, da entrada e logo ao lado a sala de jantar. Também tudo branco. É legal você ter a questão dessas luminárias se compondo com o restante do ambiente e tendo, apesar delas não serem tão imponentes como a do hall de entrada, elas chamam a atenção por serem de material diferente. O que vocês pensaram ali naquele local? A sala de jantar, ela está dentro do mesmo espaço. E então algo que a gente não falou ainda foi a questão dos espelhos, que é algo que os clientes gostam bastante. E a gente pôde explorar no projeto, como vocês vão perceber, em algumas portas. Já falamos da porta de entrada, quer dizer, a porta do home theater também ela é espelhada para o lado de fora. No outro lado de frente para essa porta a gente tem um móvel todo espelhado. Também com a ideia realmente de dar essa sensação de amplitude que o espelho sempre dá, e linkando com as cores, com a ausência das cores, no caso, que é o branco. Então a mesa é branca, as cadeiras também são brancas. E é óbvio que no dia a dia da casa as cores aparecem. Quer dizer, você tem sempre uma flor, você tem sempre uma almofada, sempre o próprio jogo de jantar. Então, quer dizer, as cores, a ideia do branco não é para que a casa fique 100% branca. Na verdade que é como se ela fosse o pano de fundo de uma vida, de coisas que vão acontecer ali e que essas coisas vão acabar aparecendo e vão acabar humanizando a casa. Aliás, você falou em acessórios. A gente nota a ausência, por exemplo, tapetes. Não temos tapetes aqui nesse pavimento térreo, nessa ala social. Isso é proposital? Foi pedido dos clientes ou vocês acharam que não iam compor com o ambiente? O que vocês pensaram nessa questão de tapete? Na verdade, existe o projeto de um tapete. Tal como na área do jardim, quer dizer, foi optado em deixar isso um pouco mais para frente. Pelo motivo, quer dizer, um tapete é sempre algo muito frágil de limpeza e com crianças pequenas isso acaba sendo uma constante. Então foi adiado, mas a ideia é ter tapetes também para realmente dar essa sensação, quer dizer, um pouco mais de aconchego nesse ambiente que está todo branco. E sobre o home que a gente tem? Você falou das portas espelhadas, voltadas para a sala de estar. É um projeto super diferente, foge do branco. Vocês criaram um painel, vamos dizer assim, com iluminações laterais, que ficou muito bonito. Então, como que você conseguiu convencer então, o cliente a falar, vamos fugir do branco aqui, vamos para o preto? Como foi o projeto dessa área? Na realidade, nesse projeto, a gente não precisou convencer. Eu acredito que a gente foi, inclusive, bastante estimulado pelo cliente. Ele nos solicitou já com o projeto em andamento, quer dizer, a casa já sendo construída. Quando a gente entrou no projeto de interiores, ele nos solicitou que esse espaço fosse algo ímpar dentro da ideia da casa. Então, inclusive as palavras dele foram que ele queria algo como se ele estivesse em outro local. Então a gente criou isso, a gente fez uma área que está totalmente na inteligência de um home theater, quer dizer, você pede um ambiente mais escuro, você pede um ambiente que tenha uma característica mais próxima de um cinema. Então, e nesse sentido a gente era praticamente a antítese do que a gente fez no resto da casa. Então acabou que uma coisa se somou à outra e a gente acabou criando esse espaço que é bem diferente. A gente tem a porta de espelho que acaba mascarando. E o legal é que você deixa um sofá de costas para a sala, que poxa, tem uma porta ali, dificilmente você deixaria um sofá de costas, para a porta. Porque a ideia é que como a casa se abre, a ideia é que as pessoas sentadas estejam de frente para a televisão, porém essa televisão seja vista dos outros cômodos também. Então, se eu tivesse a TV em qualquer outra parede, eu não teria essa situação. Quer dizer, a pessoa que está na sala de jantar pode, como a TV é uma TV bem grande, ela pode estar usando e estar vendo a televisão, desde que as portas do home estejam abertas. Então, a ideia de estar com um sofá de costas foi exatamente isso. No dia a dia é muito interessante, porque uma TV de um ambiente acaba servindo para os outros. E no próximo bloco nós vamos ver mais ambientes, como por exemplo a cozinha e a área gourmet. Não saia daí!
Para nós da La Rioja, há somente uma regra: trabalhar. Trabalhar sempre, trabalhar com vontade, com dedicação, com seriedade e credibilidade. E o mais importante, pensando em você, do pedreiro ao diretor, do engenheiro ao encanador, trabalhamos pensando no seu conforto, na tranquilidade e no bem-estar da sua família. É para você ter o lar dos seus sonhos que trabalhamos. Afinal, nosso negócio é esse: ver você feliz. Referência no lançamento de tendências, a Bela Casa é uma boutique de revestimentos que dá margem à sua criatividade através de peças que vão do clássico ao contemporâneo. Um espaço inovador que alcança os projetos mais modernos, combinando tons, texturas e relevos de peças exclusivas que conferem personalidade e agregam um conceito diferenciado aos ambientes. Bela Casa, uma vitrine inspiradora de revestimentos, onde a arte encontra a arquitetura. Avenida Antônio Carlos Comitre 396. Nos blocos anteriores, nós vimos vários ambientes dessa residência, como, por exemplo, a sala de estar, a sala de TV e sala de jantar. Agora eu vou perguntar um pouquinho para o Fernando da área de serviço, da área de receber os amigos dessa residência. Fernando, cozinha, também branca, chama-se a atenção, na verdade, a coifa embutida. O que tem ali de novidade naquela cozinha? O que os clientes pediram para vocês? Na verdade, o pedido ele sempre foi muito parecido, né? A gente só foi migrando as necessidades de cada cômodo, mas todos, com exceção do home, né? Que é um ambiente ímpar perto dos demais. Todos eles têm a mesma linguagem. Óbvio que numa cozinha você tem equipamentos, você tem necessidades diferentes, e aí você tem que adaptar as ideias e os anseios, vamos dizer assim, à funcionalidade da cozinha. Então, ela é toda também, como todos os ambientes, clara, toda branca, e aí a ideia foi realmente utilizar equipamentos, como os clientes gostam muito dessa questão da tecnologia, como vocês vão notar no próprio home theater, né, na automação da casa. Então a gente usou isso também na cozinha, tanto os equipamentos, como no caso você citou a coifa, né, que é uma coifa, ela praticamente não aparece, ela está embutida no próprio forro, é extremamente eficiente. Então existem mitos, né, de que não funciona, quer dizer, aqui é a prova que ela funciona muito bem. E na área gourmet a mesma coisa, está toda conectada, né, os dois ambientes estão muito ligados, mas são ambientes com usos diferentes, porque na verdade o ambiente do gourmet ele tem o uso mais ligado aos proprietários, quer dizer, os proprietários que vão acabar manuseando, vão acabar usando aquele espaço. No caso da cozinha já é misto, quer dizer, você tem os funcionários e também os proprietários. Então o tipo de uso e o tipo de equipamento tem que ser definido pensando dessa maneira. Na cozinha, o que eu olhei e eu notei que diferente do que a gente costuma ver, você tem um espaço para decoração também. Então tem alguns nichos com vasos que dão um pouquinho de cor, como você falou, almofadas, às vezes um tapete, dá essa cor. A questão da coifa, como foi falado, que ilumina. E apesar de ser branco, ela tem uma textura também, né, nas portas. A textura, na verdade, veio exatamente pela necessidade. Quer dizer, você tem o branco, uma laca branca, poderia ficar muito bonita, mas não era funcional para aquele cômodo. Nós temos a laca branca em outros cômodos, mas naquele cômodo seria complicado. Inclusive é uma sugestão da própria empresa que executa. Então a gente foi se adequando às necessidades e aos usos. E o que tinha existente no mercado. No caso tem um papel de parede na cor azul, você falou de alguns espaços que são nichos para decoração. Como a necessidade de armário já estava suprida, né? Então a gente tinha o pé direito, quer dizer, a gente aproveitou até por solicitação do próprio cliente para poder criar. Não é porque é uma cozinha que ela não precisa ser interessante decorativamente. Então a gente usou, isso está presente no projeto todo, mas na cozinha às vezes existe um paradigma, né, de não fazer, quer dizer, algo extremamente funcional, 100% funcional. Eu acho que tem que ser, logicamente, de cliente em cliente, mas tem sempre ponderado, né?
E na área gourmet, também falamos da coifa da cozinha, você também tem uma coifa embutida, a churrasqueira é diferente também do tradicional, e você conseguiu também manter vamos dizer assim, a simplicidade do branco e mesclou um pouquinho daí já de cor, mais puxando para o marrom, da madeira, né? E você usou ali que tipo de pedra para fazer acabamento? Na verdade, acho que tanto da cozinha como da área gourmet, nós usamos o Silestone branco, né? Que é extremamente durável e, assim, por mais que pareça um pouco assustador, né, você usar um mármore branco na cozinha, ele funciona muito bem. Dá para notar aí que a casa já tem alguns meses que está sendo usada e ele está em excelente estado. É exatamente o produto certo, né? Você não pode simplesmente optar por a partir do momento que você assume que você quer aquilo, então você tem que ser responsável se você não consegue aquele produto, é melhor não fazer. No caso foi essa a ideia, quer dizer, o Silestone ele tem essa característica e atendeu super bem a necessidade, né, do cliente. E sobre o lavabo? O lavabo fica num lugar até inusitado, né, Fernando? Você tem como se fosse uma passarela para chegar até ele. Ele também tem um desenho diferente na cuba. Eu acho isso super importante. Às vezes o cliente fala, eu gosto daquela cuba externa, mas eu já falo, olha, você tem que caprichar porque vai ficar um elemento decorativo. Ali, o que vocês desenharam, o que vocês pensaram, tanto no lavatório e dentro do espaço reservado? O lavabo é sempre um ambiente onde você pode explorar, quer dizer, extravagâncias, ou você pode fazer extravagâncias, porque é um ambiente de muito pouco uso, né? Você tem um uso praticamente limitado aos dias que você recebe, né? Então, mesmo assim, nesses dias o uso é muito pequeno, então é legal que esse espaço ele admite, né, esses excessos, vamos dizer assim. O acesso para ele foi feito através do jardim, porém esse jardim ainda, como a gente já falou anteriormente, ele está previsto de ser feito mais adiante. Então hoje é uma área kids ali, uma área toda estofada. Esse é através dessa área que eu acesso o lavabo, que futuramente será um jardim. Isso é legal, Fernando, até você falar, porque a gente tem muita dificuldade, às vezes, de deixar um lavabo, né, integrado com todos os ambientes, sem deixar a porta diretamente. E ali foi uma solução bem legal que vocês encontraram. Vocês deram, na verdade, uma importância, né, através da passarela que ainda não existe para o lavabo, e conseguiu separar bem essa questão de não ter a porta voltada. Ela tá muito próxima da área social, né? Na hora que você entra, você já visualiza, principalmente a bancada, que é a bancada do lavatório. Porém, de uma maneira discreta, né? Você tem uma porta, quer dizer, não é algo que está chamando tanto a atenção. Quando você entra no lavabo, você percebe aí dentro do cômodo que você nota que ele tem essas extravagâncias que externamente você não consegue notar. Como, por exemplo, as pedras, quer dizer, tanto o piso como a bancada são em mármore ônix. Esse mármore é um mármore translúcido e ele admite uma iluminação por trás, né, por ser translúcido. Então, no período da noite, essa peça acaba se transformando numa luminária. E aí você tem as decorações auxiliares, que são as pastilhas, né, os papéis de parede, que também, né, acabam complementando e, vamos dizer assim, seguindo essa questão de ser um ambiente mais ousado, mais extravagante. Fernando, obrigada pelo bate-papo de hoje, mas eu que agradeço. Eu quero continuar essa conversa porque a gente não conseguiu mostrar nem metade aqui da casa ainda. Então você topa ficar com a gente semana que vem? Lógico. E você não perca o próximo programa, que nós vamos mostrar mais um pouco dessa residência, principalmente a área íntima. E até o próximo Casa Luxo. Você assistiu o programa Casa Luxo, um oferecimento
Bela Casa, onde a arte encontra a arquitetura. E La Rioja Incorporation.